Oi, oi, oi. O vídeo de hoje bem diferente, né? Aqui na área externa. E de manhã, assim, com a cara inchada, acabei de acordar, é domingo, tô gravando esse vídeo hoje, no domingo. Já vou postar amanhã, na segunda-feira, então vocês vão ver meio que em tempo real aí esse vídeo. E por que que eu resolvi fazer? Porque eu tive que dar uma pausa, né? Uma pausa meio que forçada. Nas 2 últimas semanas tive uma cólica renal bem daquelas brabas. Quem já teve sabe como é que é. E nesse período eu recebi várias perguntas, né, das meninas querendo saber como que estava aqui a questão da quarentena. Quem não sabe, quem é nova aqui no canal não sabe, eu vivo em Portugal já há 13 anos e muitas das meninas curiosas também querendo saber é, do cenário da moda, né? Eu tenho muitas empreendedoras de moda que seguem aqui também lá no Instagram, querendo saber. Então, essa semana também vai ter uma live que ela estava programada há 2 semanas atrás com a Renata Rocha, que é uma designer de moda. E a gente vai falar sobre o posicionamento do designer de moda agora nesse período pós-pandemia. Eu estou sempre fazendo conteúdos nesse sentido, porque eu sei que é algo, né, preocupante agora desse momento. E eu tive várias reflexões assim nesse período. Eu queria compartilhar com vocês um pouquinho, né, do que tem acontecido comigo, dos questionamentos que eu tive, né, nesse período e também do posicionamento que eu passei a ter perante, né, esse período, esse momento que a gente está vivendo. E também participem dessa live se você tem um empreendimento de moda. Eu tenho participado bastante de vários fóruns, vários webinários. Participei de um da Pantone, vou participar de um da WGSN, que é outro gabinete de pesquisa de tendências muito bacana. E também tenho feito parte de um programa do Sebrae, que é o encontro com especialista. Depois que eu fui para o Brasil, né, fazer essa palestra sobre pesquisa de tendências, eu também estou participando, estou me inscrevendo em um programa interno do Sebrae para dar suporte para os empreendedores de moda, uma consultoria, né, ser uma consultora de fato do Sebrae. E nesse período eu estou fazendo parte de um grupo de consultores e lá eles estão disponibilizando vários materiais, vários conteúdos que são muito bacanas e que eu pretendo compartilhar com vocês muito disso que eu estou aprendendo, né? Porque esse é um momento onde o mercado ele está precisando se reinventar e não por uma opção, mas sim por uma necessidade. Então, quanto mais informação a gente tiver e quanto mais a gente puder compartilhar, melhor, e fazer essa troca, né? E eu estou muito solidária com as empreendedoras de moda, porque eu também tive um questionamento muito grande. Eu tive essa visão do que é ter o seu negócio fechado, porque embora eu tenha o meu empreendimento seja online e eu continuei trabalhando, inclusive tive mais trabalho, né? A demanda aumentou porque as alunas estão em casa e passaram a solicitar mais, ter mais tempo para estudar. Em contrapartida, meu marido, que tem uma barbearia, né, que é um empreendimento físico, ele teve que fechar portas e é desesperador você fechar portas de um empreendimento porque você sabe que você vai deixar de ter um rendimento e em contrapartida as contas vão continuar chegando na mesma. Então foi desesperador, então eu sou muito solidária, entendo cada uma das empreendedoras de moda e o que eu puder contribuir com conteúdos. Então, se você ainda não acompanha lá no Instagram, acompanha, porque lá nós estamos fazendo lives semanais e toda semana eu convido alguém para participar comigo e para trazer conteúdos. E agora o próximo é para quem é designer de moda ou tem uma marca de moda e faz o gerenciamento dessa marca. E eu acho que vai ser um conteúdo muito legal, muito bacana. E eu sei que nesse momento, né, que a gente está vivendo, parece que falar de moda já é um pouco complicado, porque a gente sempre liga a moda ao quê? Futilidade, consumismo, a pessoa alienada, que está fora, né, da realidade.
mas a gente precisa pensar que esse é um mercado que ele alimenta milhares de famílias no Brasil, né? No Brasil, hoje, os últimos dados do mercado da moda, da indústria da moda, é que ela emprega 8 milhões de pessoas, né? 2 milhões de pessoas, né, de forma formal e até 8 milhões de pessoas indiretamente. Então, é um número muito significativo e é um número muito grande de famílias que vão ser afetadas nesse período agora. Então, sim, essas pessoas precisam continuar falando sobre moda. Igual eu tive esse questionamento, eu sei, né, até cheguei a comentar em algumas lives se seria o momento, porque a gente estava passando por esse momento com o Diogo, com a barbearia fechada e o medo, né? Eu tenho uma doença autoimune e isso acarretou vários outros problemas de saúde crônicos. E então eu sou asmática, eu tenho problemas respiratórios, então eu sou do grupo de risco. E né, o medo aumentou, várias pessoas queriam, né, o trabalho do Diogo, que ele fosse até a casa da pessoa, e ao mesmo tempo ele querendo aceitar para suprir a necessidade do cliente, mas com medo também de acabar sendo contaminado e trazer o vírus para casa. Então foi um período bem conturbado para a gente. Em termos de insegurança mesmo, medo, que acaba afetando a gente aí, eu cheguei a me questionar, né? Nossa, mas será que é relevante? Será que faz sentido eu falar sobre moda agora? Mas, principalmente, quando a gente fala de moda, de consultoria de imagem, a gente não está falando só do ato de vestir, a gente não está falando só de comprar uma blusinha nova, a gente está falando de autoestima, a gente está falando de autocuidado, a gente está falando de saúde mental. E graças a Deus eu tive o workshop na minha vida, né, que é um programa que a gente faz de desenvolvimento de estilo pessoal. A gente tem um grupo de WhatsApp onde a aluna ela recebe videoaulas, recebe um material didático, uma análise completa feita por mim, mas também a gente tem um grupo diário onde elas exercitam, postam looks, então eu passo as instruções das técnicas de montagens de looks e elas vão postando e compartilhando com a gente. Hoje é um grupo de 80 mulheres, assim, são fantásticas, é um grupo fantástico. A troca é muito bacana lá e foram elas que me chamaram para a necessidade de continuar o meu trabalho, de continuar falando sobre moda, de continuar falando sobre autoestima, porque elas falando, né, como nesse momento era importante. Eu tenho lá professoras, médicas, dentistas, donas de casa, aposentadas. Então é um grupo bem heterogêneo, assim, tem uma diversidade muito grande, tanto de idade, quanto de formação, quanto de estilo. E isso lá é muito bacana porque a troca também acaba sendo muito grande. E elas acabaram me chamando para a necessidade, agradecendo o fato de, nesse momento, ter esse espaço, sabe, para pensar em outras coisas, para continuar se cuidando, se sentindo bem, olhando no espelho e se sentindo bem. Eu já falei aqui, né, sobre como cuidar da minha imagem. Foi muito importante no período que eu descobri a doença e que eu tive que passar por várias cirurgias, e que cuidar da minha imagem foi sim muito importante, tanto no meu processo de aceitação, né, porque eu continuei com esses problemas de saúde, eu não tive a cura, mas também me ajudou muito a tornar esse momento que eu estava passando, que era um momento tenso, era um momento também de muito medo. Eu tinha a Júlia muito pequenininha, então o medo de não estar ali para ver ela crescer era muito grande, né? A incerteza de como eu ia ficar, de como eu ia me recuperar, de como tudo aquilo, né, ia ser solucionado, de como ia ser a minha vida dali para frente. E tudo isso passou a ser mais leve, porque pelo menos eu não tinha o problema de me olhar no espelho e não gostar da minha imagem, né? Eu senti que isso era algo que eu podia controlar e foi o que eu fiz intuitivamente.
E hoje as meninas lá dentro do grupo têm isso. Essa semana, ontem, eu recebi um áudio também da Evelyn. Beijo, Evelyn. A Evelyn entrou também no workshop depois de... Teve uma mudança muito drástica na vida dela e ela está construindo o guarda-roupa dela do zero. Ela vem, sempre compartilha muitas coisas bacanas comigo. E ontem ela falou, porque ela faz uma faculdade hoje de marketing digital, tem estudado muito a parte de empreendedorismo. E ela me mandou uma mensagem muito bacana, até foi um dos incentivos que eu tive para gravar, ligar a câmera hoje e gravar esse vídeo para vocês, que ela me mandou uma mensagem assim: Cá, eu tenho estudado muito, né, o empreendedorismo, cada dia mais eu sei das dificuldades que você ter um empreendimento, você seguir em frente, você não desistir no meio da jornada, porque as dificuldades são grandes. E o que eu tenho para te dizer é que eu sou muito grata de você não ter desistido do seu empreendimento, de você ter continuado, de você não ter desistido do workshop e de você estar aqui ainda com a gente. Então, e no meio de tudo isso, né, de todo esse caos, de todo esse cenário, eu vejo que a moda importa sim, o autocuidado importa sim, de poder compartilhar e o que eu puder incentivar vocês que estão aí desse lado. E eu queria mostrar a minha solidariedade e deixem aqui nos comentários se vocês quiserem algum conteúdo específico que possam ajudar vocês agora nesse momento, quais são as dúvidas de vocês a respeito desse momento que eu quero responder. E um outro insight que eu tive também, sabe, que eu acho que é importante compartilhar aqui com vocês nesse período, é sobre esse momento também agora que eu tive de passar por essa cólica renal, de ser obrigada a dar essa desacelerada, de cuidar mais da minha saúde de novo, né? Porque como eu entrei nessa espiral também de ter uma demanda maior com as alunas nesse período, eu acabei esquecendo um pouco de cuidar de mim, de cuidar da saúde, de ter tempo para descanso, de ter tempo realmente para deixar o meu corpo, né, relaxar, descansar. E muitas pessoas me perguntando: Cá, quais são as mudanças que você acha que mais a gente vai ver nas pessoas? Você acha que as pessoas vão sair diferente desse período que a gente está vivendo? Ou não? Você acha que as pessoas vão continuar na mesma? Eu acredito que vai depender muito da forma como cada um vai ser afetado. Eu acredito que quem for contaminado, quem tem alguma doença, algum problema, né, quem é do grupo de risco, está sentindo mais medo, né, tá com aquela sensação, né, de que a vida dela está em risco, né, e também as pessoas que perderam familiares, que perderam pessoas conhecidas. Eu acredito que todas essas pessoas vão sair muito diferentes dessa pandemia, porque o meu problema de saúde, ele me tornou outra pessoa. Né? Foi um divisor de águas na minha vida, ter descoberto o problema, ter ficado com todos esses problemas crônicos de saúde, porque foi quando, de fato, eu comecei a dar valor na minha vida. É triste falar isso, mas nós, seres humanos, nós somos assim, eu me incluo nisso. A gente só dá valor quando a gente perde. Então, até então, eu nunca tinha parado para pensar o quanto eu era saudável, o quanto eu podia fazer tantas coisas legais, tantas coisas bacanas, e me ver privada de fazer certas coisas, comecei a de fato valorizar o pouco, né, que eu posso fazer. Então eu passei a valorizar mais o fato de poder fazer uma atividade física, embora eu não possa fazer várias outras, as que eu posso fazer eu já gosto mais e antes eu detestava. Eu sou mais grata, mais feliz quando eu consigo limpar minha casa, quando eu consigo fazer um trabalho, quando eu consigo realizar coisas
que o meu corpo me permite e antes eu não valorizava. Então, e também todo mundo, né, que tem um problema respiratório, quando eu tenho as crises de asma, né, respirar é algo tão natural, a gente não sente, a gente não precisa pensar, agora eu tenho que respirar, eu tenho que puxar o ar e tenho que soltar o ar. Não, a gente não pensa nisso, né? É algo que a gente faz no automático. E quando eu passei a ter as crises de asma, porque essa foi uma das complicações, eu não cresci com asma, né? Eu passei a ter asma depois que eu tive esse problema de saúde. E para mim, ter a dificuldade, sentir dor ao respirar foi muito impactante, né? Eu comecei a de fato entender, né, que a vida é muito curta, né? Que a gente tem que aproveitar, que a gente tem que aproveitar ao máximo e que a gente não é de ferro. E isso me fez ser mais perseverante, me fez ser mais resiliente, me fez ir em busca do que realmente fazia sentido para mim. Eu não me permiti mais fazer coisas que eu não gostava, que eu não queria. Então, eu passei a ser mais seletiva e passei também a ser mais persistente. Isso me deu muita garra, me deu muita força e eu acredito que quem passar por isso agora também vai acabar desenvolvendo isso e vai acabar também valorizando mais. Eu sou mais grata à vida hoje. E eu acho que essa experiência de sentir, né, que a gente não tem, a nossa vida não é garantida, né? A gente estar aqui não é algo que a gente tem garantido, mas a gente acredita que é, né? A gente acredita que vai ter todo o tempo do mundo para viver, para falar para as pessoas que a gente ama, para passear, para descansar, para trabalhar, né, para fazer um curso. A gente acha que a gente vai ter tempo para tudo na vida. E quando a gente passa por um problema assim, a gente descobre que não. Né, que a gente tem que aproveitar a vida ao máximo. Então, nesse sentido, a doença foi um divisor de águas na minha vida. Ultimamente, eu tenho cada vez refletido mais sobre isso. E mais uma vez, né, a ameaça desse vírus tem me feito cada vez mais valorizar, ser grata pelo meu trabalho, ser grata pela minha família, ser grata por acordar de manhã. E eu acredito que isso pode sim ser uma grande mudança, mas eu acredito que sim, infelizmente, só para as pessoas que foram mais afetadas pela pandemia, pessoas de grupo de risco, pessoas que foram infectadas, pessoas que perderam entes queridos, que vão ter essa transformação. Mas que talvez a gente, ao passar, né, por tudo isso, porque eu acredito que a gente vai passar, né, aqui a gente já está saindo do confinamento, do isolamento total, porque aqui teve isolamento total, a gente era proibido de sair na rua com mais de 2 pessoas, não podia andar no carro, a gente não podia mudar sequer de bairro sem uma autorização. Tinha polícia em tudo quanto é lugar. E por isso, né, a pandemia aqui conseguiu ser controlada antes. E foi um mérito aqui do governo português ter, ter tido essa consciência, né? Eles não precisaram passar pelo problema, eles viram o exemplo da Itália, viram o exemplo da Espanha, e antes que a pandemia se instalasse aqui em Portugal, eles já fecharam tudo, eles já isolaram tudo, e não foi fácil, gente. Não é fácil ver o seu negócio, o seu empreendimento fechado. Eu entendo, sabe, o desespero de cada um dos empreendedores. Mas também uma outra mensagem que eu queria deixar para vocês e que me ajudou muito no período que o Diogo teve que fechar a barbearia foi ter lembrado, a Júlia, quando ela tinha 4 aninhos, no nosso segundo ano que a gente morava aqui em Portugal, eu sofri um acidente de carro com a Júlia e eu estava indo buscar ela na escolinha e o Diogo no dia, todo dia eu pegava ele no treino,
pegava ela na escola e a gente vinha para casa. E eu sou a motorista da casa, né? Então o Diogo sempre vinha no carona. E nesse dia ele não veio comigo. E eu fui, peguei ela e a gente veio para casa. E eu também não colocava ela no lado contrário, que é o lado indicado, né? Eu colocava ela no meu lado, porque como só eu dirijo em casa, ele não dirige, então eu já colocava ela e já entrava, né, no meu lugar. E o que aconteceu? Nesse dia o Diogo não veio com a gente, e o que foi muito bom, porque se ele tivesse vindo, ele não estaria aqui hoje conosco, né? E porque eu estava fazendo a rotatória, eu estava mesmo na esquina de casa, entrando no estacionamento do prédio que a gente morava, e veio um carro da avenida e entrou dentro do nosso carro, gente, literalmente entrou dentro do nosso carro. A sorte que a Júlia estava atrás de mim e o Diogo não estava, então o outro carro entrou, deu perca total no nosso carro. Era um carro velhinho, era um Punto, mas a gente não tinha intenções de vendê-lo e também não tinha dinheiro para comprar outro carro na época. Mas eu e a Júlia, a gente saiu ilesas do acidente. Só o painel do carro, né, como entrou a porta aqui, o painel do carro estava muito próximo do meu joelho. Eu sofri um hematoma, mas foi bem ligeiro, uma semaninha eu já estava ótima. E a gente ficou depois 1 ano e meio sem carro, porque o dinheiro que a seguradora pagou não era suficiente para a gente comprar um outro carro e a gente teve que esperar. Então foi difícil com uma criança pequena, né, em uma cidade que aqui a gente não tem um transporte público, a gente não tem metrô, a gente tem a cidade é bem pequena, então o transporte público aqui é bem reduzido e eu tinha que fazer praticamente tudo a pé com a Júlia. Foi bem difícil na época, mas sempre que eu queria reclamar que eu estava sem carro, sabe? Eu pensava, poxa vida, a gente está vivo, né? Eu não posso reclamar. E carro a gente vai trabalhar, a gente vai juntar e a gente vai comprar outro. Mas, né, e se o Diogo não estivesse aqui, se a Júlia não estivesse aqui, se eu não estivesse aqui? Então, e foi um acidente muito grave, muito sério, né? Então, foi isso que eu pensei quando a gente fechou a barbearia, né? Do que vai adiantar também a gente estar com a barbearia aberta e depois o Diogo não estar aqui, ou eu, ou a Júlia. E eu sei que muitas pessoas falam, porque só quem é do grupo de risco. E a gente está vendo, né? Pessoas saudáveis, pessoas jovens que não estão sobrevivendo o vírus. Então, se você está muito preocupada, e uma coisa também que eu sempre pensei é que fome a gente não vai passar, né? Deus não permite, Deus não deixa. E então que ia estar tudo bem, que a gente ia passar por isso, que ia dar tudo certo. E era isso que eu queria falar. Se você está, né, nesse momento também com esse medo, com essa insegurança, né, pense nisso e também não tenha receio em pedir ajuda. E se você pode ajudar alguém que hoje está passando por uma dificuldade, ajude também, porque é importante. Esse momento eu acho que é um momento realmente da gente tirar esse aprendizado e da gente começar a ser mais humano, né? De olhar mais para o outro com empatia, de se preocupar mais com o outro e também de valorizar a nossa vida, né? De valorizar a nossa saúde, de se sentir feliz por ter trabalho, de se sentir feliz por ter saúde, de se sentir feliz só pelo simples fato de sair da cama, né? E toda vez que você pensar, poxa vida, mas está difícil, né? Passar por essa pandemia, por esse isolamento está difícil. Lembre das pessoas que estão doentes, que estão convalescendo da doença e você não, né? Então acho que a gente precisa começar a refletir mais nesse sentido, de pensar menos no que a gente só está vivendo e pensar mais em comunidade. Bom, gente, era isso. Esse vídeo ficou gigante, mas era algo que eu precisava compartilhar, eu precisava dividir com vocês. E se você ficou até aqui comigo, muito obrigada. Me deixa aqui nos comentários como tem sido para você passar por tudo isso. Pode falar, tá, das suas reflexões, das suas inseguranças, do seu medo, porque eu acho que também é importante a gente externar
o medo, mas sempre que a gente externar, a gente parar para refletir se aquele medo que a gente tem é real ou não e se justifica ou não a gente ficar, né, se apegando ao medo e o que a gente pode fazer para melhorar o nosso dia, para melhorar o dia do outro e para sair de tudo isso que a gente está vivendo hoje uma pessoa melhor, não é mesmo? Bom, então é isso, gente. Beijão, tchau, tchau. Não esquece de acompanhar lá o Instagram e também aqui o canal, tá? Porque eu tenho muitos conteúdos gravados para liberar para vocês e pretendo liberar em breve, agora voltando à rotina normal aí de trabalho. Pretendo liberar aí para vocês muita coisa bacana. A gente vai regravar toda a série de tipos físicos, a série de estilos, os conteúdos mais importantes aqui no canal, com uma melhor qualidade de imagem, de vídeo. Então acompanhem, tá certo? Bom, é só isso por hoje, gente. Beijão, tchau, tchau.